O Senhor Jesus, ele começa a conversar com os discípulos acerca da sua partida, da necessidade que ele teria que retornar ao Pai, pois ele veio do Pai, veio da presença do Pai Celeste, e agora ele deveria retornar. E é interessante que ele, conversando com os discípulos, ele afirmou: olha, se eu não for, não tem como o Espírito Santo vir, não tem como eu enviá-lo. Em algumas versões ele é chamado de advogado, né? De auxiliador, de paráclito, enfim, diversas versões. Eu prefiro a palavra auxiliador, aquele que vai nos auxiliar, que vai fazer um trabalho de convencer, mostrar para nós. Eu falo que ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa interessante, né? Ele vem convencer. O que é convencer? É mostrar o certo e errado. Vai te mostrar o que está certo e errado. Convencer é diferente de converter. O Espírito Santo, ele não vai nos converter, vai nos convencer, pois a conversão, que é a mudança, ela será uma atitude pessoal de cada um. E é muito forte isso quando a gente compreende que o Espírito Santo, ele está em nossa vida para nos auxiliar, nos mostrar, jamais anular nossa personalidade, né? O Espírito Santo, ele não vai anular a sua personalidade, a minha personalidade. Ele vai te convencer, te mostrar o certo e errado, e cada um de nós dentro desse entendimento, dessa compreensão, desse esclarecimento que passamos a ter, nós vamos decidir, né? E quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, né? Quando Jesus ele foi batizado ali por João Batista, diz a palavra que de repente veio sobre ele o Espírito Santo numa figura de uma pomba. De repente uma voz falou: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer", né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, essa clareza, né? De que na nossa jornada nós temos o Espírito Santo em nossa vida. É uma promessa, e ele vai fazer o que? Ele vai nos mostrar, nos guiar na nossa caminhada, vai nos dar o que? Instrução, ensinamento, direção e conselho. Obviamente fará isso, né? Nos dará instrução, ensinamento, nos mostrará o caminho e vai nos aconselhar através da palavra. Por isso é importante a gente estar em plena leitura, estudando a palavra, como o próprio Deus havia orientado Josué: não cesse de falar do livro desta lei, ou seja, não cesse de estar sempre meditando nos princípios de Deus. E quando a gente medita, estuda, lê, o que acontece? O Espírito Santo, ele clareia, ele ilumina, ele mostra para nós, ele revela para nós coisa que nós não compreendemos. Ele vai nos mostrar. Caberá a cada um de nós tomarmos a decisão se vamos seguir, se vamos dar crédito àquilo que o Espírito Santo nos mostrou ou não. Me lembro muito bem que quando Deus falou para Caim, Deus havia argumentado, falado para Caim, perguntado para Caim por que ele estava aborrecido, né? Com relação ali ao seu irmão Abel. Caim simplesmente ouviu, reconheceu que estava errado, mas não se arrependeu. Deus deu compreensão para Caim dos fatos que estavam acontecendo, simplesmente
ele optou a não dar crédito que Deus falou. Mesmo assim, é na nova aliança, né? O Espírito Santo ele foi nos dado, mandado para nós, para nos mostrar. Mesmo assim, ele não vai interferir em nossa decisão. Ele nos revela, ele traz para nós clareza, ele nos convence. No entanto, não vai nos converter. Quem se converte sou eu, na medida que eu tomo as minhas decisões de crer ou não, de obedecer ou não naquilo que Deus está nos mostrando. Que nessa nova história, nessa nova etapa que Deus te deu para viver esse ano de 2022, que todos nós, homens, mulheres, jovens e crianças que já têm a compreensão, que possamos todos os dias pedirmos ao Pai, né, ao nosso Pai, que venha trazer sobre nós lucidez e que o Espírito Santo nos revele, nos mostre e que nós sejamos sensatos, possamos cair em si, possamos fazer uma introspectiva pessoal, como aquele filho pródigo, né? De reconhecer os nossos erros, como ele mesmo diz: pequei contra Deus e contra o meu Pai, voltarei para casa. Quer dizer, vou recomeçar novamente. Todo recomeço não é fácil. Que esse ano novo nós possamos ter a humildade de nos curvarmos diante de Deus a cada instante e aprender com pessoas maduras que realmente estão compromissadas com o reino de Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.